Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vou falar um pouco aí sobre a minha carteira de investimentos e, claro, fazer mais um Capitalismo Responde. Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar desse vídeo, dar um like e compartilhar. Hoje, então, vou fazer um vídeo um pouco diferente, né? Vou responder uma pergunta que já foi feita, inclusive, várias vezes, né, sobre as ações que eu nunca compraria, né? Na verdade, me perguntaram 3 ações que eu jamais compraria, tá? Eu vou trazer aqui a minha visão como investidor e a visão da Capitalizo, né, em relação a esse tipo de pergunta, né? Qual é a forma que a Capitalizo atua, se tem algum tipo de ação que os nossos analistas nunca recomendariam, tá? Primeiro, né, pessoal, acho que falar nunca é muito forte, né? Até porque é importante que a gente acabe não criando, e já pega esse terceiro tópico aqui, regras que nos deixem enviesados ou regras que nos ingessem demais, né? Eu dou como exemplo aqui a época que a Dilma fez aquele canetaço do setor elétrico e muita gente naquela época falava: eu nunca mais vou investir em empresas do setor elétrico. Como se a gente fosse conseguir criar uma estratégia onde a gente jamais teria algum tipo de perda, mesmo que fosse alguma perda momentânea, né? Imagina se essas pessoas realmente levaram isso a sério e têm uma carteira de dividendos e nunca mais colocaram uma empresa do setor elétrico. Tem sentido isso? Não. Mas o setor não estava passando por um bom momento naquela vez, né? Então a gente falar nunca é muito complicado. E se a gente tenta criar regras muito engessadas para investir, sempre vai dar algum tipo de problema na empresa. Não existe nenhuma empresa fora da bolsa ou dentro da bolsa que não vai ter problema, e isso, claro, vai impactar nos preços das ações. Então, se eu crio muita regra, eu vou acabar não conseguindo investir nunca, né? E outra questão também depende do prazo, né? Eu nunca compraria uma ação do setor aéreo, nunca compraria uma ação do setor de saneamento, depende do prazo, né? Nós, por exemplo, temos aqui estratégias de curto prazo, que o que importa muito mais é o fluxo, né? Se a ação está subindo, se a ação está caindo, né? Não importa muito se a empresa é boa ou não, tá? Hoje o foco vai ser mais de longo prazo, então no curto prazo não importa muito, né? O que importa é ter liquidez, né? Ter negócios, aí a gente vai conseguir comprar e vender. Já no longo prazo é um pouquinho diferente, tá? Aqui na Capitalizo, né, pessoal, tem algumas regras, vamos dizer assim, né, que elas são, entre aspas, foram criadas, né, em função do que a gente viu aí nos últimos anos, tá? E eu concordo plenamente aqui com essas regras, tá? A primeira questão, pessoal, é pensando no longo prazo, evitar ao máximo ou não ter empresas que estão em recuperação judicial, como é o caso da Paranapanema, como é o caso da Oi, né, que saiu da recuperação judicial e já voltou para a recuperação judicial. Ter empresas de recuperação, não judicial, mas empresas que estão se reestruturando, já é bastante complicado, porque normalmente as pessoas costumam sobrevalorizar essas empresas ou essas ações, né? Do tipo, não, essa ação aqui caiu pra caramba, a empresa quase quebrou e o potencial de ganho vai ser grande também. Às vezes, quanto maior o risco, maior o retorno. Mas tem vezes que o risco é tão grande que dificilmente eu vou ter retorno, né? Eu vou jogar na Mega Sena, é mal comparando, mas eu vou jogar na Mega Sena. O retorno é muito grande, mas o risco de perder é muito maior do que o retorno. Thiago, mas eu vou jogar R$ 2. Experimenta jogar R$ 1 milhão para ver o que acontece. E tem algumas empresas que a situação é tão complicada, e a gente já viu isso, que às vezes parece que faz mais sentido abrir uma outra empresa do que insistir naquela lá, tá? Até porque normalmente uma empresa que tem um histórico ruim e que está ruim, a tendência é permanecer mal, né? Da mesma forma que uma empresa que tem um histórico bom e que atualmente está bem, a expectativa é ela permanecer assim. Eu não estou falando de preço de ação, se é para comprar ou não, né? Mas tende as coisas a permanecer da forma que elas estão, tá? E para cada caso de reestruturação bem sucedida, né, pessoal, tem vários outros aí que não deram certo. E aqui eu não estou falando da empresa que deu 2 anos de prejuízo. Não, essa empresa aí está numa situação muito ruim. Não, né? Na própria pandemia mesmo tiveram algumas empresas que tiveram prejuízo, né, que não necessariamente tem um histórico muito ruim, né? Mas que por algum motivo pontual, né, as empresas performaram mal, tá? Normalmente essas empresas costumam dar grandes oportunidades, tá?
Eu estou falando mais daquelas empresas mesmo que já estão há mais tempo com dificuldade, o próprio caso da Oi, o próprio caso da Paranapanema, 10, 15, 20 anos aí de dificuldade, né? Empresas que estão em mercados mais complicados ou empresas que sofreram um baque grande. Recentemente a gente teve o caso do IRB, né? A gente teve o caso de Americanas, a gente teve o caso do Banco Pan. O Banco Pan eu já falei aqui algumas vezes, né? O Banco Pan, a expectativa era 2, 3 anos recuperar, demorou 7 anos a recuperação do banco. Taurus, que agora está numa situação boa, demorou bastante para reestruturar. A Kepler Weber é a mesma coisa, né? Então, esses casos de reestruturação, eles são bem complexos e as empresas, elas já são mais complicadas de se avaliar, né? Até porque a previsibilidade é menor. Imagina um caso de recuperação judicial onde a empresa fica mais engessada ainda, né? Tudo é bastante complicado quando a empresa está em recuperação judicial. E aqui, pessoal, não é só com o mercado, né? A situação da empresa fica complicada com clientes, fica complicada com fornecedores. Vamos pegar o caso de Americanas agora, né? Será que é bom fornecer hoje para Americanas? Será que é bom ser cliente de Americanas? Quantas pessoas deixaram de comprar nas Americanas no site, que já tinham alguns problemas, mas depois dessa situação, a mesma coisa a Oi e várias outras empresas aí que tiveram problemas, tá? E claro, né, pessoal, sempre que a gente for colocar uma empresa ou uma ação de uma empresa de reestruturação, um percentual pequeno, tá? Então, a gente gosta de algumas empresas de recuperação ou de reestruturação, mas empresas de recuperação judicial não, como eu comentei, Oi, Paranapanema, né? Hoje o pessoal aqui da análise não recomendaria no longo prazo. Tem um outro tipo de ação que a gente gosta bastante, né, pessoal? Aqui é uma sigla, né, que a gente chama que é custo em reais e receita em dólar, que seria custo em reais e receita em dólar, CRRD, e o contrário disso seria essa sigla aqui, o CDRR, que seriam empresas que têm o custo em dólar e receita em real. Historicamente, né, pessoal, o Brasil é um país que tende à inflação. Historicamente, o Brasil é um país que tende à inflação, a crises, né? A dólar alto, né? Assim como tem outros países também. Então, no nosso entendimento, ter ações de empresas que têm custo em dólares, que é uma moeda forte, tá? E ter receita em reais, que é uma moeda mais fraca, é complicado. O contrário é bom, né? Tu ter a maior parte dos custos em reais e receita em dólar, no nosso entendimento, é bom, mesmo que o dólar vai ter volatilidade também. Agora, as empresas que têm custo em dólar e receita em real, além da questão de, nos momentos de crise, sofrer com os negócios dela, e normalmente em momentos de crise o dólar também sobe, elas vão ter mais dificuldade de repassar preços. Tem empresas que conseguem repassar esses custos, mas a ligação com a economia interna é muito grande em momentos que normalmente a economia não vai estar bem, né? Porque normalmente se o dólar está subindo muito forte é porque a economia não está bem, né? Então a empresa acaba perdendo dos dois lados. Então a gente evita esse tipo de negócio. Até tiveram duas ações hoje que subiram muito fortes, né? Muito forte. A Azul e a Gol pela possibilidade de reestruturação de dívidas, mas são dois exemplos de empresas que hoje a gente não colocaria, os analistas da Capitalismo não colocariam na sua carteira de longo prazo, nem eu aqui, porque exatamente essas empresas têm muito custo vinculado ao mercado externo. Elas têm receita externa também, mas não dá nem para comparar, né, com quando a gente olha o que elas têm de receita interna, receita externa e a quantidade dos custos que são receita, que são em moeda em dólar, né, que são em moeda do exterior. Tá? Então esse tipo de empresa aqui a gente não costuma recomendar também pensando no longo prazo, que seria o nosso nunca hoje aqui nesses exemplos. Né? Então nós falamos de Oi, Paranapanema, Gol, Azul, né, que são justamente esses casos. A Positivo é outro caso. A Positivo tem um modelo de negócios mais novo, a parte de servidores, Internet of Things, que é um outro negócio, mas imagine que complicado eu ter um negócio que eu vou importar peças ou um negócio que eu vou importar computadores, por exemplo, e vou vender no Brasil. A mesma coisa, eu dependo da moeda externa e dependo do mercado interno, que no nosso entendimento não é interessante. Claro que a empresa vem, né, se ajustando para não depender só dessa parte de computadores, celulares, enfim, mas esse aqui é outro exemplo que dificilmente a gente recomendaria hoje no longo prazo, pensando mais nesses negócios aí que tem custo em dólar e receita em real, tá?
Ah, Thiago, mas são todas as empresas? Foi o que eu falei, né? Isso, a gente recebe essas perguntas. São todas as empresas? Não, tem empresas que conseguem, né? A gente pega uma Intelbras, por exemplo, que tem muita coisa que é importada, ela consegue repassar preço, mas vocês concordam que é mais complicado, né? O dólar subindo, a economia interna normalmente não está bem. Então são poucos negócios, aí é muito mais exceção que acabam confirmando a nossa regra aqui, vamos dizer assim, tá? E outra coisa que eu sempre evito como investidor e que a gente evita é investir só no Brasil, né? E também ter uma carteira muito concentrada. Eu brinco que para cada investidor que eu já vi ganhar dinheiro com carteira concentrada, aqui eu estou falando 2, 3, 4 ações, tem 9 investidores que perderam tanto dinheiro que nunca mais querem ouvir falar em bolsa, porque eles não aproveitaram o último almoço grátis do mercado, que é ter diversificação, né? Eu dou como exemplo, eu vou deixar aqui para vocês, né, as nossas assinaturas aqui, mas a carteira Thiago Prux, ela tem o meu nome, mas quem monta essa carteira são os nossos analistas, é uma carteira de longo prazo, é uma carteira bem diversificada, e se vocês olharem o resultado histórico dela desde 2017, ela tem mais de 580% contra 179% do S&P e 63% do Ibovespa. E o que acontece, pessoal? 90% dessa carteira ela é de empresas internacionais ou empresas brasileiras que trabalham com exportação e também estão no mercado externo. Olha a importância do que a gente chama de diversificação global, ser um investidor global. Até porque quando a gente olha o mercado financeiro, né, o Brasil tem empresas muito representativas, principalmente na parte de commodities, ótimo, ok. Né, eu acho que a gente tem que buscar as melhores empresas, as melhores ações onde elas estão, mas o Brasil representa menos de 1% do mercado financeiro global. Isso é uma tendência, né? Bom, não é uma questão de bom, ruim, mas a tendência é cada vez mais o Brasil ir perdendo essa participação, até pelo crescimento de outros mercados. Então não tem por que ter dinheiro investido só no Brasil e a gente capitania, né, vamos dizer assim, esse movimento para que cada vez mais as pessoas pensem de forma global. E como eu falo, né, pessoal, investir de forma global não é eu vou ter 10% no exterior, 50% no Brasil. É ter os melhores investimentos onde eles estão. Onde é que é o melhor lugar para ter renda fixa? No Brasil? Vamos ter renda fixa no Brasil. Onde é que é o melhor lugar para ter commodities? No Brasil? Vamos ter commodities no Brasil. Onde é que é o melhor lugar para ter empresas de tecnologia nos Estados Unidos? Vamos ter ações lá. Então, o investimento global, o pensamento global vai muito além dessa questão da diversificação que eu comentei para vocês. Acabei falando mais do que 3 ações aqui, né, pessoal? Mas deu para pegar a ideia, né, do que a gente evita ao máximo aqui na Capitalizo para recomendar no longo prazo. Eu vou deixar para vocês esse cupom que dá até 50% de desconto nas nossas assinaturas e qualquer dúvida que vocês tiverem, todas as informações aqui na descrição, mandem um e-mail para a gente para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só enviar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!